Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, comunidade Javenice. Bom dia, juventude Javenice. É muito bom estarmos aqui na nossa casa para este acampamento Jovem Cristo, para um final de semana de formação do Ministério Marcos, final de semana de formação da liderança jovem da nossa comunidade. Nós estamos aqui para um final de semana intenso de formação e nós seremos formados pela palavra de Deus. A palavra de Deus há de formar cada um de nós, a palavra de Deus há de formar este ministério e impulsionar este ministério. E a palavra com a qual nós iremos nos alimentar neste final de semana é a palavra que Deus deu à nossa comunidade para este tempo. Assim como um pai tem muitas coisas para dizer ao seu filho pequeno, mas ele não pode dizer tudo, porque o filho é incapaz de compreender todas as coisas. A cada etapa da vida, o pai vai dizendo aquilo que o filho precisa para orientá-lo. Da mesma forma, o Pai do céu faz isso com a comunidade javenice. Como nós não podemos captar todas as coisas, neste tempo, Ele nos dá a palavra certa que nos orienta para agora, para o hoje. E nós vamos nos alimentar desta palavra. Então toma comigo em mãos a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Muito provavelmente, o grande São Paulo apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta que nós temos em mãos, quando ele estava preso em Roma. Na primeira vez que ele fica preso em Roma, estando ali na prisão, Paulo se lembrou dos seus amigos que estavam em Éfeso, e quis alimentá-los com a palavra de Deus. A carta aos Efésios serve de alimento espiritual para os cristãos de Éfeso e também para os cristãos que estavam ao redor de Éfeso, porque havia uma grande comunidade em Éfeso e estava se formando uma rede de comunidades ao redor de Éfeso que também foi alimentada com essa palavra. Isso é muito sugestivo para nós, Javenice, já que somos uma rede de comunidades. Éfeso. Um lugar muito especial para Paulo. Um lugar que marcou profundamente o coração de Paulo, a alma de Paulo, a vida de Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos conta para nós que quando Paulo estava na sua segunda grande viagem missionária, onde ele estava viajando para pastorear as comunidades que ele havia formado na primeira grande viagem, por questão de escala de viagem, de organização da sua viagem, ele passou alguns poucos dias em Éfeso, aguardando o navio. E quando Paulo pisou pela primeira vez em Éfeso, embora tenha ficado pouquíssimos dias ali, houve um tempo que Deus deu a ele para evangelizar alguns judeus. Tempo necessário dele perceber que
que Éfeso era uma grande porta aberta para a evangelização. As pessoas queriam saber mais a respeito do Evangelho. Paulo então conclui a sua segunda viagem missionária, mas percebendo que Deus já havia aberto uma porta naquela cidade. E quando conclui a sua segunda viagem missionária, alguns anos depois, ele parte para Éfeso junto com os seus grandes amigos, aonde ele se encontra e vai viver com os seus grandes amigos, Priscila e Áquila. Paulo então se estabelece em Éfeso e ele vai viver naquela grande cidade, naquela enorme cidade, durante 3 anos. É preciso informar que essa estadia de Paulo em Éfeso se dá então durante a sua idade madura. Paulo é um homem maduro, experiente. Ele tinha provavelmente entre 45 e 50 anos quando viveu naquela cidade por 3 anos intensos. Quando ele chega ali em Éfeso, para esses 3 anos onde ele moraria, ele se deparou com uma meia dúzia de cristãos que estavam se convertendo. Uma meia dúzia de cristãos que estavam aderindo à pessoa de Jesus Cristo. Porém, essa meia dúzia de cristãos ainda não eram bem formados. Tanto que a primeira coisa que São Paulo percebeu é que eles ainda não conheciam o Espírito Santo. Paulo então vai anunciar a eles que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. Paulo impõe as mãos sobre esses primeiros cristãos de Éfeso e eles são batizados no Espírito Santo. Começam a profetizar e a orar em línguas. É assim que se inicia a missão de Paulo, promovendo o bendito batismo no Espírito Santo na cidade de Éfeso. E ao longo então de 2 grandes anos, São Paulo se dedica a pregar e a formar fundamentalmente aqueles judeus que estavam nas sinagogas. Dia e noite, Paulo vai às sinagogas e Paulo prega principalmente aos judeus. Muitos judeus começam a se converter e a entrar na comunidade cristã. Até que alguns judeus se levantam e começam a perseguir Paulo e começam a perseguir a comunidade cristã. Paulo entende então que Deus está fechando a porta para a evangelização dos judeus, porque ele já está abrindo outra porta ali em Éfeso. É momento então de se dedicar agora naquela cidade a pregar aos pagãos, aos gentios. Paulo aluga um teatro aberto e todos os dias, incansavelmente, ele prega agora para os pagãos. E o livro de Atos dos Apóstolos nos conta que Deus assinava a pregação de Paulo com sinais extraordinários. Muitos sinais, muitos milagres. Ali em Éfeso, Paulo experimentou coisas de cair o queixo. Algumas pessoas pegavam lenços, pedaços de pano, e levavam esses lenços para tocar em Paulo. Pegavam o lenço que tocou em Paulo e levava aos doentes, às pessoas possessas, e essas pessoas eram curadas. Éfeso foi um lugar de uma manifestação poderosa do poder de Deus, através de Paulo. Diz ainda o livro de Atos dos Apóstolos, que certa vez alguns judeus se depararam com algumas pessoas possessas ali em Éfeso, porque era uma cidade muito dada à magia. E esses judeus tentaram então realizar certo exorcismo, mas os demônios que estavam nessas pessoas diziam aos judeus: Jesus nós conhecemos, Paulo nós conhecemos, mas vocês não. Então os endemoniados se levantavam com toda a força e começavam a bater nesses judeus até largá-los pelados. Imagine a cena.
Com todos esses acontecimentos, o evangelho foi se espalhando. A pregação de Paulo foi ganhando credibilidade. As pessoas foram abandonando a vida da magia e assim se convertiam então judeus e pagãos. Mas é preciso dizer, juventude, que embora Éfeso seja um lugar de uma grande manifestação do poder de Deus, ali nem tudo foram flores. De Éfeso, Paulo escreve uma carta, a primeira carta aos cristãos de Corinto, e ali ele deixa transparecer a grande dificuldade de sua vida em Éfeso. Porque ali em Éfeso, ele já estava sem força, abalado fisicamente. Ali Paulo precisava trabalhar todos os dias para se sustentar e sustentar a comunidade. Paulo, como nós, juventude, trabalhava durante o dia. Na hora do almoço fazia missão e de noite ele ia para a comunidade. Paulo passou fome naquele lugar. Paulo passou sede naquele lugar. Paulo era constantemente injuriado, perseguido. Mas pouco importa. O importante é que nesses 3 anos, Paulo conseguiu formar ali uma liderança sólida. Uma comunidade estável foi sendo gerada. Uma comunidade de fé. Uma comunidade com irmãos que se amam. Uma comunidade capaz de resistir ao mundo pagão que está ao redor. Esse foi o trabalho incansável de Paulo. E os seus dias em Éfeso só terminaram por causa de uma grande perseguição. Havia naquela cidade um templo gigantesco, considerado inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Um templo dedicado a uma falsa deusa chamada Diana ou Artemis. As pessoas do Império Romano todo, do mundo todo, peregrinavam para aquele lugar na festa da deusa Diana, a festa da deusa da fertilidade. E naquele lugar, muitos homens ganhavam dinheiro, lucravam com o turismo religioso, lucravam com a idolatria, hotelaria, venda de imagens daquela falsa deusa. Então esses comerciantes poderosos de Éfeso estavam já revoltados com o trabalho de Paulo, em Éfeso e nos arredores, porque as pessoas estavam se convertendo e deixando de consumir a idolatria, deixando de comprar as imagens daquela falsa deusa, porque o Deus desses homens é na verdade o dinheiro. Então, quando chegou a festa da deusa Diana, esses homens armaram uma grande confusão, uma grande rebelião na cidade para perseguir os cristãos e, sobretudo, perseguir Paulo. Eles queriam calar Paulo, eles queriam matar Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer para nós que ele só não sucumbiu porque os seus amigos salvaram ele. Priscila e Áquila arriscaram as suas próprias vidas para esconder Paulo, para proteger Paulo. Depois deste fato, Paulo percebeu então que Deus estava fechando as portas para a sua evangelização na cidade de Éfeso. Caso ele ficasse ali, seria pior. Os judeus, os cristãos seriam massacrados. Paulo toma a decisão, então, de abandonar Éfeso e partir para onde o Espírito Santo o levasse na sua 3ª viagem missionária. Paulo toma a decisão de partir em direção à cidade santa de Jerusalém. E quando Paulo começa a sua viagem em direção a Jerusalém, quando ele ainda estava perto de Éfeso, num vilarejo, numa cidadezinha chamada Mileto, ele faz algo maravilhoso.
Paulo pede que os líderes de Éfeso, os seus amigos, venham até ele, porque ele deseja realizar uma despedida. E ali na cidade vizinha, ele se despede de uma vez por todas dos irmãos de Éfeso. Paulo diz assim, ele vai dizendo aos seus amigos, aos líderes de Éfeso, que ele parte para onde o Espírito Santo o envia, que eles nunca mais verão o seu rosto. No final da despedida, eles começam a chorar muito, porque amam muito Paulo. Eles abraçam Paulo, beijam Paulo de tanta saudade. E antes de ir embora, Paulo faz essa profecia. Paulo diz assim: eu sei que depois de minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, sede vigilantes. Lembrai-vos que durante 3 anos, noite e dia, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Olha o detalhe. Agora, entrego-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Essa é a profecia. Comunidade de Éfeso, virão dias difíceis quando eu sair daqui. Os lobos vão se levantar contra vocês, vocês serão sim perseguidos. Do meio de vocês sairão pessoas infiltradas que vão tentar arrastar outros para fora do Evangelho. Mas sabe qual é a única saída? É a graça de Deus, que vos é dada por meio da palavra. Se vocês querem resistir a esses lobos, escutem a palavra de Deus. Paulo então parte para Jerusalém, ele vai embora, e em Jerusalém, por causa do Evangelho, ele é preso. E antes que fosse morto pelos judeus em Jerusalém, como era um cidadão romano, ele apela para César, que eu seja julgado então para César. Ele é enviado então para Roma, onde fica ali 2 anos intensos, aguardando seu julgamento. Ficou preso numa prisão domiciliar, enquanto aguardava o seu julgamento. E enquanto estava naquela prisão domiciliar, Paulo, com muita saudade, se lembrava dos seus amigos de Éfeso. E diz ele que todos os dias rezava pelos seus amigos. Todos os dias orava pelos seus amigos. E como ele tinha essa liberdade, ele pôde então escrever uma carta para alimentar os cristãos de Éfeso. Paulo pôde enviar a eles a palavra que os sustentaria contra os lobos ferozes. Esse é o contexto por trás da carta que Deus nos deu. Mas note isso, meus amigos. A comunidade cristã que está em Éfeso é hoje para nós um grande símbolo da comunidade javenice. Assim como em Éfeso havia uma rede de comunidades, a javenice é uma rede de comunidades. Assim como os cristãos de Éfeso estavam vivendo no meio de uma cultura paganizada, nós vivemos no meio de uma cultura pagã, cujo Deus da nossa sociedade são os prazeres e principalmente o dinheiro. Lobos ferozes têm se levantado contra a comunidade javenice. Pessoas têm sido arrastados por falsas doutrinas. Mas sabe qual é a saída, juventude? A palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos sustentar. E ela quer sustentar você, jovem. Nos sustentar.
E qual é a palavra que o Senhor nos deu? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Diz para quem está do seu lado: escuta essa palavra e vive essa palavra. Diz para o jovem que está do seu lado: nisso está a tua salvação. Esse versículo inicial que Deus deu à nossa comunidade começa com um singelo enfim. Enfim, ou finalmente. É como se Paulo dissesse: depois de tudo que eu escrevi, finalmente cheguei onde deveria chegar. É como se Paulo dissesse: escrevi muitas coisas, mas não poderia deixar de escrever isso a vocês. Então Deus está dizendo à nossa comunidade javenice: neste tempo, se alimentem da carta aos Efésios, mas não esqueçam de modo algum do finalzinho da carta aos Efésios, da conclusão da carta aos Efésios. Ela salvará vocês neste tempo. É o que o Senhor está dizendo a nós. E o que Ele diz aqui? É tempo de fortalecer. É tempo de ficar forte. É tempo de criar resistência. É tempo de ser capacitado para a missão. É hora de ser forte, jovem. Mas perceba que não é fortalecer em qualquer coisa. A palavra não nos disse: busque a força que há em você. Não é aquela coisa do tipo: você é capaz, vamos lá, se concentra, você tem uma força dentro de você. Não. Também não se trata de buscar força nas criaturas deste mundo. Sabe aquela coisa? Vai para a academia, se fortaleça. Busca uma nutricionista e fortaleça o seu corpo com uma boa alimentação. Busque a psicologia e fortaleça a sua mente. Não é isso. Fortalecei-vos no Senhor, no Kyrios. Paulo usa a expressão grega Kyrios, que significa aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que manda, aquele que tem o direito de governar. E em toda a Sagrada Escritura, Kyrios é a expressão utilizada para se referir a Deus, mas de um modo muito específico para se referir a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Kyrios, Ele é o dominador, Ele é aquele que tem o direito de governar. Vocês, nós comunidade, devemos ser fortalecidos em Jesus. Então somente nele, nisto está a nossa salvação para estes dias. Agora, me chamava muita atenção na forma como Paulo continua a sua descrição. Porque ele não disse, inspirado pelo Espírito, somente fortalecei-vos no Senhor, ponto final. Não. Há uma vírgula, há uma continuidade. Ele é incisivo naquilo que ele quer dizer. Ele escreve: fortalecei-vos no Senhor Jesus, vírgula, no poder da sua força. Por que essa insistência? Por que fortalecer no Senhor e no poder da força do Senhor?
O que será que Paulo quer dizer com isso? O que o Espírito Santo está comunicando a nós? Veja, essa palavra que a nossa Bíblia da CNBB traduz como poder é a expressão grega kratos, que pode ser traduzida como poder soberano, poder absoluto. É um termo que a Sagrada Escritura usa então para se referir ao poder de Deus. O poder de Deus, ele é soberano, não é um poder qualquer, é um poder absoluto. E o curioso é que essa não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão na carta aos Efésios. No capítulo 1, ele já utilizou essa expressão. Vamos dar uma olhadinha comigo? Efésios, capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Paulo está orando pelos cristãos e ele diz assim, que ele ilumine os olhos de vosso coração, para que conheçais a esperança a qual ele vos chama, a riqueza da glória que ele nos dá em herança entre os santos, e a extraordinária grandeza do poder que ele exerce, segundo o vigor de sua força poderosa, em favor de nós que cremos. Versículo 20. Esta força, este kratos, Deus a exerceu no Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-os sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder, dominação ou qualquer outro título que se possa nomear, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Deus pôs tudo debaixo de seus pés e o constituiu acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se plenifica em todas as coisas. Paulo está dizendo aqui então que esse kratos, que esse poder supremo, absoluto de Deus, se manifestou a nós, foi revelado a nós na pessoa de Jesus. Querem saber o que é esse poder absoluto, supremo? Olhem para Jesus. Nele é revelado um poder absoluto. E Paulo cita então 4 grandes coisas em que se manifesta o poder absoluto em Jesus. Primeiro, na sua ressurreição. O kratos, o poder supremo, se manifesta na ressurreição de Jesus. Diz para quem está do seu lado aí, ressurreição. Contra que nós lutamos todos os dias? Já percebeu que desde que nós nascemos, se inaugura na nossa história uma luta contra a morte? A criança, logo que nasce, já é embrulhada pelos pais, recebemos roupas para cuidar do nosso corpo, para que não fiquemos doentes, para que não morramos. Logo nós recebemos alimento para o corpo, para que haja saúde e a criança viva. Logo a criança recebe uma casa, um abrigo, para que o seu corpo esteja seguro. E assim é o desenrolar de toda a nossa história. Nós corremos no médico, nós fazemos exercício, nós buscamos o alimento, porque todos os dias estamos buscando viver e fugir da morte. A vida é uma fuga contra a morte. Como nós amamos a vida, porque nós somos feitos para ela.
E como nós odiamos a morte, como a morte nos entristece, como a morte mete medo em nós, porque não fomos feitos para a morte, mas infelizmente nós ganhamos 1000 batalhas e um dia ela nos alcança. A morte era então o grande drama de toda a humanidade. Era, porque há 2000 anos atrás, um de nós, que viveu como nós, igual a nós em tudo exceto no pecado, ele morreu, provando que verdadeiramente era homem como nós, porque homens morrem. Mas no terceiro dia, na alvorada do terceiro dia após a sua morte, eis que ele aparece vivo, ressuscitado, com um corpo glorioso, tomado de poder acima das dimensões físicas, aparece vivo para nunca mais morrer. Eu te pergunto, qual é a última vez que você foi no velório? De preferência de uma pessoa que era forte, cheia de vigor um dia, e que essa pessoa 3 dias depois se levantou para nunca mais morrer. Quando? São Paulo está com essa expressão dizendo para nós então que a força que Deus tem, o Kratos, o poder absoluto, se revela em Jesus na sua ressurreição, porque ele é tão poderoso, que ele vence a morte. Em Cristo se revela que o amor é mais forte do que a morte. Nem a morte detém Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. A segunda coisa que São Paulo nos diz é a respeito da ascensão de Jesus. Na ascensão de Jesus se manifesta o seu poder absoluto. Diz para quem está do seu lado: ascensão. Paulo diz então que Jesus está sentado à direita e que ele subiu aos céus. O que ele quer dizer com isto? Sentar-se à direita. Vamos procurar uma imagem neste mundo para entender. Neste mundo, quem é que se senta à direita do rei? Por acaso se senta à direita do rei, convive com o rei, tem uma relação com o rei todos os dias? Os plebeus? A ralezona, o povão como nós? O povão fica do portão para lá. Quem senta ao lado do rei é a rainha, é a sua esposa, é aquela que partilha do mesmo título que ele tem. Os dois são nobres. A rainha é nobre, o rei é nobre. Vamos trazer então essa imagem para a Santíssima Trindade. Nunca houve um tempo onde o Filho Eterno não estivesse unido ao Pai Eterno em amor, que é o Espírito Santo. A pessoa do Pai é divina. A pessoa do Filho é divina, como o Espírito Santo é divino. Então o Pai e o Filho estão sempre sentados um ao lado do outro, unidos. E unidos, eles governam o mundo juntos. É isso que Paulo quer dizer. Mas veja, desde que o Filho Eterno se encarnou, desde que o Filho Eterno assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus, se encarnou e ressuscitou, sabe o que aconteceu? Em Cristo, a natureza humana, corpo e alma humanos, são inseridos, elevados para a realidade da natureza divina. Em Cristo, a natureza humana, um corpo humano e uma alma humana, vem participar da vida de Deus, sentando-se no trono. É isso que Jesus faz, coisa que nenhum homem é capaz de fazer. Por mais inteligente que você seja,
por mais forte que você seja, ou qualquer pessoa deste mundo, ninguém tem poder por si mesmo de sentar-se no trono de Deus, de ser inserido por si mesmo na vida da Santíssima Trindade. Mas Jesus pode. Ele é o Todo-Poderoso. Então Ele toca na humanidade, no corpo humano, na alma humana, e traz a nossa realidade para dentro da Santíssima Trindade, para reinarmos com Ele. Isto é poder. Isto é poder. E diz mais São Paulo: este que está sentado à direita, Ele subiu aos céus. Tente se lembrar da imagem que São Lucas descreve para nós em Atos dos Apóstolos. Os discípulos reunidos e Jesus vai subindo diante deles, até que vem uma nuvem e encobre a vista deles e eles não podem mais ver Jesus. Jesus ascendeu aos céus. Não fique triste, porque esse subir aos céus não é um tchau, adeus, como Paulo fez para Éfeso, vocês nunca mais vão me ver. Não é isso. Subir aos céus não é um abandono. Jesus não nos abandonou, tanto que Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias da minha vida. Até quando? Até os fins dos tempos. Ou seja, eu nunca vou abandonar vocês. Então, quando Jesus sobe aos céus, sabe o que acontece? Com o seu poder supremo, Ele está inaugurando um novo tempo. E que tempo é esse? É o tempo onde Ele não será mais visto com os nossos olhos carnais, mas Ele estará ainda mais presente na vida de cada um que tem fé. E de um modo ainda mais intenso, embora seja de um modo velado, de um modo escondido. É como acontece na Eucaristia. Os olhos veem pão, mas de um modo muito intenso é o Senhor Jesus que está ali. Então, quando Jesus sobe aos céus, com o seu poder supremo, sabe o que Ele fez? Ele escolheu morar no coração de cada pessoa que tem fé. Ele traz o céu para dentro de nós, porque Ele, em comunhão com o Pai, é o céu. É isso que significa subir aos céus. Com o seu poder, então, Ele começa a preencher tudo e vai intensificando tudo que há em nós com a sua presença. Entenda isso. Há 2000 anos atrás, quando Jesus pisou aqui, para as pessoas se relacionarem intensamente com Jesus, elas precisavam se deslocar. Aonde está Jesus? Corre, vamos ver Jesus, Ele está aqui em Cafarnaum. Não, corre, Ele foi para lá. Mas quando Ele sobe aos céus, a barreira geográfica acabou. Com o seu poder, Ele habita dentro do coração de cada um que tem fé, de um modo intenso. E nisto está a nossa alegria. Porque agora mesmo Ele diz: ei, eu estou aqui, fale comigo, me abrace, me escute, eu estou contigo todos os dias. Aonde você vai, lá Jesus está com você. No seu quarto, no seu trabalho, em todas as tarefas. Eu ficava rezando isso essa semana, e eu lembrei de um dia quando morreu uma prima minha. Ela morreu de câncer. Ela descobriu o câncer e em 40 dias ela foi detonada. Não deu tempo de fazer nenhuma quimioterapia sequer. E aí eu lembro que nós fomos para o velório. E quando eu cheguei no velório, aquela choradeira, aquela tristeza, era uma pessoa extraordinária. O pessoal começou a rezar o terço, eu pensei assim comigo: eu não vou ser hipócrita não. Não vou ficar rezando o terço aqui. Estou muito triste.
Por que Jesus deixou acontecer isso com a minha prima? Por que ele não fez nada se ele podia? Eu estava revoltado. Era de madrugada, eu fui para o carro, então eu falei, eu vou dormir aqui no carro. Estava um frio. E eu pensando essas coisas, por que Jesus não fez nada? Por que Jesus deixou ela sofrer? Nessa hora que eu estava pensando essas coisas, eu fui tomado de uma presença e uma voz me disse: quem disse que ela estava sozinha? Quem disse que eu não estava com ela? Quem disse que eu não sofri nela? Quem disse que eu não a fortaleci? Eu levei um susto quando eu escutei isso. E aí eu fui saindo do carro, eu estava com um pouco de medo, falei, será que não é coisa da minha cabeça? E eu voltei para o velório. E a hora que eu pisei no velório, eles ainda estavam rezando o terço. E o meu primo que estava contemplando o terço, ele disse assim, antes da gente contemplar o terceiro mistério, preciso dar um testemunho. Eu dormi com a minha irmã os 40 dias em que ela esteve com câncer cuidando dela. Todos os dias. E eu posso testemunhar que não fui eu que cuidei dela, foi Jesus. Porque todos os dias ela me dizia, Jesus está comigo, eu não tenho medo. É isso. Desde que Jesus subiu aos céus, Ele está aí, com você, agora mesmo, cuidando de mim e de você. Quem é que tem esse poder de estar com todas as pessoas ao mesmo tempo dizendo, eu estou aqui? A terceira coisa que Paulo nos diz é que o Kratos se manifesta na autoridade de Jesus, que está acima da autoridade de toda criatura. Diz para quem está do seu lado, Jesus está acima de toda criatura. Porque no versículo 21... Paulo afirma que o poder de Jesus está acima de todo principado, potestade, poder e dominação. Paulo cita aqui 4 ordens, categorias de anjos, para dizer que Jesus está acima até mesmo das criaturas espirituais. É o que Paulo está nos dizendo. A Sagrada Escritura cita 9 ordens de anjos, e São Dionísio ensina para nós que os anjos que estão mais perto de nós são o nosso anjo da guarda. Os anjos cuidam particularmente de cada pessoa, guiando, instruindo, protegendo. Acima deles, os arcanjos. São os anjos que revelam missões específicas e importantes, e cuidam das pessoas que têm essas missões específicas e importantes. Mas acima do anjo da guarda, acima dos arcanjos, vem esses 4 tipos de anjos que Paulo citou: principados, potestades, poder ou virtudes e as dominações. As dominações são os anjos que Deus criou para governar este mundo físico. São os anjos que comandam, os generais do Senhor. Abaixo deles, os poderes ou virtudes. São os anjos que recebem as ordens das dominações e executam tudo aqui no mundo físico. São, por exemplo, os anjos que ministram os milagres de Deus, que cuidam de todo o universo. Junto com eles, mais um pouco abaixo, as potestades. Paulo, são os anjos responsáveis por manter a ordem do universo, a ordem de tudo aquilo que Deus criou. São, entre aspas, a polícia de Deus, que mantém a ordem, a organização. E o que a polícia faz?
prende malandro, prende bandido. Então as potestades, para manterem a ordem, elas prendem os demônios, amarram os demônios, seguram os demônios. E aqui então vale a pena abrir um parênteses. Os demônios existem. São poderosíssimos, porque são criaturas espirituais. Cada um deles tem o poder de destruir o mundo, é verdade. Mas por que não o fazem? Porque o mundo não pertence a eles. O mundo pertence a Deus. E Deus então diz à sua polícia: amarra, prende, segura. O diabo não pode fazer tudo, porque Deus não deixa. As potestades são as grades, as coleiras dos demônios. Só fazem aquilo que Deus permite. E por fim, os que estão mais perto de nós, os principados, são os responsáveis pela direção das nações, das províncias. É o anjo que governa o Brasil, que governa Portugal, a Argentina, a Javenice, as organizações. Por que eu estou dizendo isso? Porque com esses relatos, Paulo quer nos mostrar que existe uma ordem na criação. Existe uma hierarquia em tudo aquilo que foi criado. E com esta santa hierarquia, o Senhor governa todas as coisas. Mas quem é que está no topo, acima de tudo, dando ordem a todas as coisas? O Senhor Jesus. Os anjos mais elevados adoram o Senhor Jesus. Os generais, as dominações, são generais do Senhor Jesus. Os principados governam as nações em nome do Senhor Jesus. As virtudes fazem milagres com o poder de Jesus, em nome de Jesus. Enfim, todas as criaturas são submissas a Jesus. Todos os anjos foram criados por Ele e para Ele. Todo mundo lembra que quando Jesus foi preso, Pedro fez uma grande burrada. Pegou a espada e lascou na orelha do soldado. E Jesus disse: calma, guarda esse trem aí, meu. Por acaso, se eu e o meu pai quisesse, agora mesmo nós invocaríamos o nosso exército. 12 legiões de anjos. Pedro, não são 12 apóstolos que vão me proteger, não, Pedro. Se eu quisesse, eu tinha à disposição 12 legiões de anjos. Segundo a organização romana, uma legião é mais ou menos 6.000 soldados. Então Jesus, só para dar uma tirada em Pedro, se eu quisesse agora mesmo, mais de 72.000 anjos estariam à minha disposição. Porque tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Só que Paulo vai além. Não são só os anjos que estão abaixo de mim. É preciso dizer, qualquer outro título, qualquer outra pessoa que se possa nomear neste mundo, nesta cultura, eu sou mais forte do que ele. Eu estou acima. Na época de Roma diziam, César é o Senhor. Mas os cristãos vão dizer, não, Jesus é o Senhor. Jesus é mais poderoso do que César, do que Hitler, do que Stalin, do que o comunismo, do que o nazismo. Mais poderoso do que qualquer organização criminosa deste tempo, do que qualquer ser que te meta medo. Jesus é mais poderoso. É desse tipo de poder que Paulo está falando. Jesus é o Todo-Poderoso. E por fim, o último elemento que Paulo nos traz é que o Kratos se manifesta
nos pés e na cabeça de Jesus. Diz para quem está do seu lado aí, ó, os pés e a cabeça de Jesus. Paulo disse: tudo foi colocado debaixo dos pés de Jesus. É o mesmo que dizer, Jesus, ele tem o domínio de todas as coisas. Quando uma pessoa lança uma bola para outra e ela para embaixo dos seus pés, ela tem o domínio da bola. Quando uma baratinha entra na sua casa, você pisa em cima e tem o domínio da barata. É isso. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Jesus domina tudo e esmaga o maligno com os seus pés. Então, cuidado. Não caia nunca mais na tentação de pensar que o mal está vencendo. Não. O mal só está debaixo dos pés de Jesus, esguelando. Ele só faz barulho. Ele faz muito barulho. É verdade, mas ele só está esguelando, porque o mal já está debaixo dos pés de Jesus. Jesus já dominou todo o mal, ele é o Senhor. Mas também Paulo disse que o Cristo ressuscitado foi constituído o cabeça da igreja. E ele usa uma expressão belíssima para dizer que a igreja é aquela que está cheia disso. Paulo usa a expressão plenitude. Uma coisa plena é uma coisa cheia de outra. A igreja é plena de Jesus, cheia de Jesus. Jesus é o cabeça daqueles que estão cheios dele, dos batizados, dos que têm fé, da comunidade. Em outras palavras, Jesus, o Todo-Poderoso, quis ser o noivo, o esposo da igreja e da comunidade. E como ele ama a igreja, a comunidade que é sua, então ele dá a vida por ela. Com o seu poder ele faz tudo por causa dela. Jesus é o cabeça da comunidade, da igreja. Se ele é cabeça, é ele quem governa a igreja. O Papa, os bispos, os padres e nós leigos lideramos a igreja, mas nele. No fundo, quem manda na igreja é Jesus Cristo. Senão nesses dias nós estaríamos perdidos. Não tem Papa. O Papa morreu. Mas quem manda na sua noiva, quem a lidera, quem a governa, é Jesus. E se ele é cabeça, o que a cabeça faz? Alimenta o corpo e traz unidade para todos os membros. Eu não posso alimentar você espiritualmente. Eu não posso produzir unidade na igreja. Nenhum homem pode alimentar a igreja, nem produzir unidade na igreja, mas o Todo-Poderoso pode. É desse tipo de poder que Paulo está falando. Daquele que tem o domínio sobre todas as coisas, que governa toda a igreja, que alimenta toda a igreja e que direciona toda a igreja com o poder da unidade. Então diz para quem está do seu lado, Jesus é verdadeiramente poderoso. Concluindo, irmãos, se o Senhor disse, nos exortou, e é um imperativo, dizendo: fortalecei-vos no Senhor Jesus, no poder da sua força. Se essa é a palavra para este tempo,
Isso tem um significado profundo. Isso significa que Jesus, o poderoso, está olhando para nós, sua igreja, sua esposa, e dizendo: o poder que eu tenho, eu dou a vocês. Se abram ao meu poder. Quando ele diz que é hora de fortalecer, ele está dizendo: é hora de vocês receberem agora o meu poder absoluto. Este meu poder eu quero dar a vocês. Então, se Cristo morre e ressuscita, a sua noiva morre, mas também ressuscita. Se Cristo morre e ressuscita, a sua esposa também morre e ressuscita. Olha o que São Paulo disse. Só escuta. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Todos os dias você passa por tribulações, sofrimentos vão tocando a nossa história. Nós somos tentados nessa vida, mas isso tudo é uma grande oportunidade que Deus nos dá para participar da sua morte. Então, quando um cristão sofre, e sofre em Jesus, como a minha prima sofreu na hora do câncer, ela é revivida em Cristo. Quando você é tentado e diz não à tentação, aos seus desejos contrários a Jesus, e crucifica a sua carne, você está morrendo nele, e ao morrer com ele, ele vai ressuscitando a sua alma dia após dia, até que chegue a ressurreição definitiva. Se Cristo subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, a sua igreja recebe o poder de subir aos céus e sentar-se à direita. Isso é extraordinário, jovens. Hoje ainda nós somos tentados, perseguidos, assaltados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Mas no fundo, Deus deixa isso acontecer porque é uma grande oportunidade para reconhecer que somos fraquinhos, miseráveis e que dependemos dele. Então, na hora da provação, humildemente a igreja cai de joelhos e diz: eu sou fraco, Senhor, não estou aguentando mais, me socorre, Jesus, eu confio em Ti. E quando ele vê isso, escuta essa oração humilde, ele se inclina, toma sua noiva pelo colo e começa a levantá-la. E à medida em que ela vai sendo levantada, o pecado não a toca mais, o diabo, o mundo e a carne não toca mais, até que a gente chegue na salvação definitiva, onde estamos sentados no trono eterno com Jesus, e agora tudo está também debaixo dos pés da igreja. Ou seja, na vida eterna nunca mais seremos tentados. Tudo está debaixo dos pés. O diabo no inferno. Não haverá mais choro, ranger de dentes. Até a morte estará sob os domínios, porque Jesus nos fez sentar no trono com Ele. Não é isso que Jesus disse no livro do Apocalipse? Ao vencedor eu darei a graça de sentar-se comigo no meu trono,
Apocalipse 3, 21. Então fica de pé. Se abra agora a este poder de Jesus. Essa é a ordem que o Espírito Santo dá por meio de Paulo. Se abra agora ao poder de Jesus. É isso que a Javenice precisa para esses dias. Feche os seus olhos. Volte o seu coração para aquele que está dentro de você. É hora de nos rendermos a Jesus, de nos submetermos a Ele, de assumi-lo de novo como nosso Senhor. No poder do Espírito Santo, entra em comunhão com Jesus e entrega agora mesmo a sua vida a Ele. Se renda ao ressuscitado que está no nosso meio. Entregue a sua vida, a sua história, os seus planos, projetos, sentimentos, desejos. Entregue a Ele as suas fraquezas. Se submeta ao Senhor. Eu me entrego a Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti, Jesus. Peço perdão por todas as vezes em que no meu orgulho e vaidade não fui submisso a Ti, Jesus. Tu és o meu Senhor, o incomparável. Jesus, com os santos anjos, nós Te louvamos e Te adoramos. Nós Te bendizemos. O Senhor é a nossa felicidade. Reina sobre a comunidade, Jesus. Reina, Jesus. Canta lá, hiera, alabaxe, canta, halariere. Handarala shekandari O Senhor me mostra alguns jovens lutando contra grandes medos. Quantos medos você carrega dentro de você? O Senhor me mostra jovens com correntes amarradas e sendo arrastados por essa sala, presos por vícios que parecem ser intermináveis. Confessa e cai no vício, confessa e cai no vício de novo. Por vezes você se sente um lixo, arrastado pelos seus pecados. Mas o teu Senhor, o Todo-Poderoso está dizendo: acalma, aquieta-te. Acaso não sou eu maior que seus medos? Acaso não sou eu mais poderoso do que todos os vícios, para criar a partir de hoje em ti uma vida virtuosa? Então somente creia em mim e deixe agora eu fazer a minha obra, porque te amo. Deixe o Todo-Poderoso te tocar e produzir ressurreição na tua alma. Morra para o pecado e viva com Cristo. Você cantaria.
meus medos do que a minha dor. É o teu amor por mim, bem maior que tudo. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Se abraça. Eu já não temo nada. Deixa Jesus te tocar. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Alto, alto, alto é o meu Deus, mais do que eu. Alto, alto, alto é o meu Deus, mais do que eu. Na sua oração, entrega para Jesus agora o espinho da tua carne. Clama por socorro. Se é a cultura que está te engolindo, na faculdade, no trabalho, qual pecado seja, entrega para Jesus, clama por socorro. Deixa Ele agir em ti agora.